Limitado. Estamos no centro de Mogi das Cruzes, na Rua Coronel Moreira da Glória, número 139, próximo ao Mercadão. Telefone 11 3374 0360. Celular ou chame no WhatsApp 11 94222 6463. Tomita House. José Carlos, consultor de imóveis, realizando o seu sonho da sua casa própria. Vendas de casas, apartamentos e terrenos. Ei, é para você que está querendo sair do aluguel, venha fazer sua consulta gratuita e tomar um café com a gente. Realize sua alegria e seu tão esperado sonho de uma casa própria. Ligue e fale com José Carlos pelo telefone WhatsApp 11 97244 8835. José Carlos, consultor de imóveis, realizando o seu sonho de sua casa própria, em Mogi das Cruzes e região, São Paulo. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cristal. Sucesso sem parar, o tempo todo. A alegria no ar. Hamilton Luiz, tô na mídia. Ao toque de 3 segundos, você vai ouvir. Programa Sala de Visitas. Atenção, afiliados ao Grupo Cristal de Comunicações. Agora tem mais um programa da Cristal Gospel FM. Está entrando no ar pela Rádio Cristal Gospel, programa Sala de Visitas. Aqui você ouve e assiste pelas redes sociais visitas de pastores, pastoras, missionários, bandas, cantores e muita música, com a comunicação de Hamilton Luiz. Fale com a gente. HamiltonRCVale@hotmail.com. O comunicador do povo. Cícero, eu tô com o microfone, mas importante não é exaltar meu nome. O nome do Senhor é quem vou exaltar, sua vida ele nos deu, portanto nos amar. Então, nossa missão é pregar o evangelho. Aqui não tem brinquedo, o que eu falo aqui é sério. O tempo tá passando, a hora não espera.
aceite o Salvador para ter a vida eterna. Vida eterna. Sucesso sem parar, o tempo todo. A alegria no ar. Hamilton Luiz, tô na mídia. Estamos abrindo aí mais uma edição do Sala de Visitas na Rádio Cristal Gospel. E hoje chegou um pouco atrasado, mas também precisamos conversar fora do ar, né? Levamos um papo legal. O Alex Petrus, é isso, Alex? É Alex Petrus. Alex Petrus. Petrus, maravilha. Ele que está fazendo parte agora do Sala de Visitas. Ele é do grupo de igrejas simples em São Paulo e veio aí para falar sobre regularização e assessoria, como está a tua igreja, como está a tua empresa. E você ouvindo a Rádio Cristal com o Alex, você fica sabendo agora o que você precisa, não é? Para regularizar o seu trabalho em nome de Jesus na sua igreja. Primeiramente, o nosso boa tarde ao Alex Petrus. Boa tarde, Alex. Boa tarde, muito boa tarde mesmo. É um prazer estar aqui, vai ser muito legal, até porque é um assunto assim que eu vejo particularmente uma necessidade muito grande das pessoas estarem interagindo, estar entendendo certeza. Um pouco. E tá com você te conhecendo, Hamilton, é um prazer, viu? É um prazer rapaz, mesmo. Prazer foi meu. Já tomou um café gostoso ali? Já tomei. Né? Já tomei. Isso aí não pode faltar, né? Fez uma viagem boa também, né? Boa. Tivemos contratempo aí no meio do caminho. Isso acontece. Mas faz parte, né? Que nem você falou, faz parte. E o que eu acho legal, Hamilton, que as pessoas que eu conheço, que nós temos alguns amigos em comum aí, acaba se cruzando. Inclusive, antes de eu estar aqui, uma pessoa me mandou um WhatsApp e falou de você, conheço o Hamilton e tal. As pessoas falaram muito bem, e isso é muito legal. Fico feliz. Isso é muito legal. Inclusive, eu mandei pra ela agora, falei, ouve lá que eu tô junto com o Hamilton. Se você gosta dele agora, você vai gostar em dobro. Que bênção, que então, bacana. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Fico e é feliz. Um enorme prazer mesmo, viu? Parabéns pela rádio, pela estrutura, parabéns pelo projeto, o trabalho. Parabéns pela audiência. Desde já, eu quero agradecer essa oportunidade em nome da empresa, o Grupo Igreja Simples, o Alexandre, a Mônica, que eu estou aqui, na verdade, representando eles. E falar um pouquinho. E você que tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Lógico que nós não sabemos tudo, né, Hamilton? Todo dia nós temos dúvida. Todo dia eu estou falando porque ela tem uma equipe preparada de advogado, contador. E toda hora eu tenho dúvida. Toda hora surge alguma dúvida diferente. Mas aquilo que nós pudermos ajudar, a aconselhar, hoje eu estou aqui à disposição. Maravilha. Bom, primeiramente, se você quiser ligar, tem uma luz ali do seu lado direito. Ela vai ajudar a dar uma clareada na nossa imagem. Eu preciso clarear mais o meu estúdio aqui, como você percebe, mas o estúdio ele é uma bênção de Deus. Alô, Élica Garcia Ribeiro, obrigado pelo seu carinho, boa tarde. Alô, Nilson Flávio, André Escudeiro está conosco. Alô, André, aquele abraço, viu? E os demais ouvintes participando conosco também. Daqui a pouco vão entrar mais pessoas aí, dando a sua palhinha e fazendo a sua pergunta também para o Alex. Ele vai explicar melhor como que é o trabalho dele.
Nós temos algumas perguntas aqui para ele. Você que tem uma igreja, né? Você que é um pastor, você que é um evangelista, você que tem o comando de uma igreja, tem um ministério sério na sua mão. Vamos fazer a nossa primeira pergunta. Antes que eu faça a primeira pergunta, Alex, você quer dar algum comunicado aos pastores, às pastoras, alguém que está na sintonia? Antes que eu faça a primeira pergunta. O comunicado que eu gostaria muito assim de dar, porque eu vejo a necessidade, é em relação a eles buscar mais informações. Sim. Sabe? Tipo assim, vai em um contador, vai em outro contador também, tenta se orientar às vezes com um advogado, tenta fazer as coisas assim de uma forma mais precisa, porque às vezes nesse meio aí que é CNPJ, Receita Federal, tem muitas informações desencontradas, sabe, na contramão, que às vezes não é bem aquilo que é para ser feito e eles acabam fazendo por conta de algumas pessoas mal preparadas, que às vezes acaba dando uma informação, essa informação é repassada e quando chega no final chega mais errado do que iniciou. Então tem esse costume de, sabe, não é o que eu costumo dizer, que nem nós estávamos conversando ali, Hamilton, não é o que eu falo, não é o que você fala, é o que a lei manda, entendeu? É o que ela nos ordena. Então procura, porque eu conheço muito pastor que na mente dele ele está regularizado por conta que ele já fez o trabalho, ele acha que fez o processo totalmente correto e quando nós avaliamos esse processo, ele está inadequado, entendeu? Na verdade ele não está regularizado de forma nenhuma. Então é bom buscar mais informações. Hoje nós temos as redes sociais, temos o Google aí, YouTube, que tem essa ferramenta muito forte para você buscar informações. Maravilha, maravilha. Bom, vamos à primeira pergunta então. Estamos com o Alex no Sala de Visitas. A primeira pergunta. Alex, como montar uma igreja? O pastor lá quer montar a igreja dele, né? O evangelista está quase virando pastor, prega pra caramba. Como montar uma igreja? Eu acho que tudo a gente não pode deixar de falar de um sonho, de um propósito de Deus em cima disso daí. Eu acho que a gente fala essa palavra montar, né? Porque é o termo que acaba não tendo outro. Porém, eu acredito que é um sonho que nasce do coração de Deus e depois ele parte pro coração do homem. Esse é o primeiro passo. Primeiro, eu acredito que você precisa ter um chamado, né? Não é um negócio que você, eu simplesmente vou abrir a igreja como um negócio, eu vou abrir um ministério porque eu não consegui ir lá fora. Não. Eu acho que isso parte de um sonho de Deus, uma promessa de Deus, para começar a alinhar junto com você. Esse é o principal. Partindo disso daí, você precisa ter... Hoje, mudar algumas coisas foram mudadas dentro das nossas leis. Antigamente era mais e tinha até outros cargos. Hoje nós conseguimos montar uma igreja com 4 cargos. Que seria presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. Então essas pessoas ele precisa ter embutido ali na sua documentação. Eu sempre aconselho que sejam pessoas próximas dele, pessoas que ele possa confiar, que ele possa contar, que esteja dentro da visão dele, porque você trabalha com meio de comunicação, você sabe, as pessoas mudam muito. E hoje elas estão concordando com você, amanhã elas estão discordando. Então procure essas 4 lideranças, 3 na verdade, né, que o presidente vai ser o próprio pastor, essas 3 pessoas que você vai colocar, tente colocar pessoas do qual você tenha certeza dentro do seu coração que ela não vai te trair, que ela não vai pisar na bola com você, e mesmo assim ainda está sujeito a acontecer alguma coisa. Tem mesmo muita assim, traição, né? Tem muito. Nesse meio assim, não é o meio evangélico, não, é em todos os meios, porque nós lidamos com documento, lidamos com dinheiro, e isso quando começa a entrar no coração, nós temos um exemplo, Hamilton, muito claro nisso daí. Nós vemos Jesus no passado, com 12 pessoas, e com uma liderança que vinha da parte dele, assim, de uma sabedoria extraordinária, e mesmo assim nós temos Judas que deixou se levar, entendeu? Por uma emoção, por um valor, seja lá o que for, seja o próprio mal entrando no coração dele, mas ele chegou a ponto dele trair. Então hoje não vai ser diferente, mas tenta colocar você pastor, você obreiro, você evangelista, você que está iniciando o seu trabalho, ou já tem o trabalho, mas não tem essa documentação, procure pessoas bem ligadas a você, pessoas bem próximas, pessoas que você possa confiar, porque nós sabemos que essa estrada é uma estrada longa, mas é uma estrada muito prazerosa também. Ela é muito dolorosa, mas é uma estrada muito proveitosa, honrosa, porque você entrar dentro de uma igreja, numa visão de ajudar o próximo, sabe, sem fins nenhum pessoais, isso aí é de se aplaudir mesmo, no mundo de hoje. Verdade. E, por exemplo, o pastor montou a igreja, já arrumou aí o seu pessoal para ajudar, como você falou, tem que saber escolher, né? Tem que ficar esperto. Esta igreja, ela pode manter apenas um único CNPJ? Desculpa, eu não entendi o final da pergunta. Você disse assim,
em relação ao CNPJ, se ela pode abrir outras... Podemos abrir um único CNPJ? Mais denominações. Um exemplo assim, o único CNPJ podemos abrir em outras filiais ou não? Esse processo ele é feito da seguinte forma. Essa pergunta é uma pergunta que ela cria muita polêmica, porque tem muita resposta para ela. Sim. Só que a verdade ela é uma só. E cada um, às vezes, tem uma certa teoria. Ela funciona assim. Quando você abre uma igreja, você pega monta a ata, o estatuto, da entrada no cartório. Partindo ali do cartório, você vai dar entrada na Receita Federal. Esse é o processo. Até ser liberado esse CNPJ. Beleza, liberou o CNPJ, a sua igreja, tecnicamente, ela está regularizada. Eu falo tecnicamente, por quê? Porque, na verdade, vai faltar o vará ainda, vai faltar a liberação do bombeiro, mas isso daí é com a prefeitura, não é mais com a empresa, não é mais com o contador, não é mais com o advogado. Isso é parte de prefeitura. Então, a nossa parte é até o CNPJ. Aí as pessoas abrem o CNPJ e aí algumas pessoas mal informadas, eles costumam dizer que um CNPJ, eles até dão muito exemplo assim, estava conversando ali, o Anderson faz parte de uma denominação grande, entendeu? Que é a Assembleia de Deus, e tem várias, você viu eles comentando ali, só em Mogi aqui tem, né, 200 e poucas igrejas. Então, na mente de alguns, eles acham assim, você abriu um único CNPJ, você pode sair abrindo igreja com aquele único CNPJ. Não pode. Ele não pode. Por que não pode? Porque o CNPJ, Hamilton, ele é como se fosse o meu CPF e o seu CPF. Então, eu vou te dar um exemplo, que é o exemplo que eu sempre dou. Eu com o meu CPF, eu te empresto o meu CPF. Meu CPF tá tranquilo, tá tudo, né? Graças a Deus, não tô pedido pela polícia, nada. Mas você é abordado pela polícia. Meu CPF é válido, mas eles vão aceitar? Eles não vão. Então, a igreja, ela precisa ter a sua identidade. Cada igreja, ela precisa ter a sua identidade. O endereço dela, o nome dela. Mesmo filial. Mesmo sendo filial. O que dá para fazer, que daí vem o questionamento, mas a Universal mas a Assembleia de Deus a Brasil para Cristo, a Quadra... Não é que é desse jeito. Na verdade, eles têm o CNPJ, eles montaram o CNPJ próprio, consequentemente, eles fizeram o mesmo processo na segunda igreja e no final, eles vinculam os dois CNPJ. Tem uma barrinha lá que tá lá, um exemplo para você entender, tem uma barra no final do CNPJ 001, aí vai vir 001, 002, 003, fica vinculado. Isso pode fazer, mas toda igreja que você for abrir, você precisa fazer o mesmo processo que você fez na igreja anterior. Então, ou seja, falar que o único CNPJ você abre igreja em qualquer lugar e pode usar aquele CNPJ dessa forma, sem fazer nada, absolutamente nada, isso é um mito, isso é uma mentira, é uma inverdade. Essa pessoa fazer isso, ela vai arrumar um problema mais sério do que ela não ter documentação nenhuma, porque ela acaba tomando, de repente, uma atitude até criminosa, porque ela vai estar usando o documento de uma outra instituição e levando para outra. Então, é bom frisar muito essa questão, porque às vezes as pessoas me perguntam isso daí, falam assim, mas eu ouvi falar, porque a convenção me disse, eu fui num amigo meu, e às vezes eles buscam informações em pessoas que têm menos do que ele, entendeu? Tem menos do que ele, ou seja, precisa ter mais informações. Por isso que nós estamos à disposição, inclusive no final do programa nós vamos estar passando o site, está passando o telefone fixo, o telefone de WhatsApp, para as pessoas estar podendo ficar à vontade mesmo, para tirar as suas devidas dúvidas. Sim, né? sim. Alô, pastor Edson Pichitelli, tá vindo para Mogi agora, tá com 6 meses aí na igreja, tem programação na rádio. Tudo bem, Edson? Faz uma pergunta para nós aí. A nossa querida Edileus Almeida, paz do Senhor amada. A Audrey Campos entrou. O Arnaldo, é o pastor Arnaldo Fernandes, ele é lá de São José. A paz do Senhor, estou ligado na Cristal, parabéns pelo trabalho. Abraços, pastor Arnaldo de São José dos Campos. Sim, ele está colocando aqui, sobre o CNPJ. Eu tenho um ministério em Maceió, Alagoas. Meu CNPJ é válido em qualquer lugar. Deixa eu clicar aqui para me ler mais. Deixa eu ver aqui. É válido em qualquer lugar do Brasil ou é a nível nacional? Acho que dá na mesma, né? É a mesma coisa. É a nível nacional. Não. O que você pode responder para ele? É o pastor Arnaldo de São José dos Campos. Uma pergunta que na verdade é realmente até... Rapaz, inclusive eu tô admirado aqui, ô Hamilton. Oi. Eu tô admirado mesmo, porque hoje eu vim de uma rádio de manhã, nós passamos uma rádio, tivemos lá 8 horas da manhã, aí na sequência fomos para outra rádio às 11 horas da manhã, tudo tratando do mesmo assunto, e na sequência viemos para cá. Rapaz, mas eu tô admirado com a audiência da sua rádio e a distância das pessoas. Você viu que bacana? A distância das pessoas. Temos pessoas aqui da Bahia. Olha... Então é um negócio assim que nós sabemos que hoje é difícil. É difícil você conseguir uma audiência assim. Você viu que o trabalho nosso aqui é difícil. Não, é um trabalho assim, eu confesso que eu estou admirado.
Eu tô assim. Amém. Obrigado. Parabéns. Então, voltando lá a questão, não pode. Você tem o CNPJ em Maceió, não é questão nem de estado. Não é questão nem de estado ou cidade ou município. A questão é que aquilo que eu falei, cada igreja precisa ser a sua identidade. Então, abrir uma igreja em São Paulo, faz o procedimento, ato, estatuto, cartório CNPJ. Partiu para Maceió, o mesmo procedimento. Partiu para Bahia, o mesmo procedimento com a outra igreja, os mesmos custos, os mesmos gastos. A única diferença é que no final nós podemos vincular esse CNPJ. Para que de certa forma eles vinculam esse CNPJ, o Arnaldo? Uma das coisas é a questão de segurança. Por quê? Porque hoje você abre uma igreja, por exemplo, lá na Bahia, você tem uma igreja em São Paulo, e você fala pro pastor lá, o pastor, você é presidente, coloca o vice-presidente, aí monta tudo do seu jeito. Ele monta tudo, fica tudo no nome dele, e o cara às vezes age de má fé. Chega amanhã, entendeu? Rapaz. E de repente olha assim e acha que a igreja está crescendo muito e você não tem participação de nada, porque ele está fazendo todo o trabalho. E infelizmente isso acontece também no meio evangélico. Então, você vincula no CNPJ, ele te dá essa segurança. Para você falar, não, a igreja está no meu nome, ela está registrada comigo. Sim. Eu estou, entre aspas, né? Não sei se é a palavra certa, mas eu estou no comando ali da situação. Minha palavra, ela tem um certo valor, entendeu? Então, essa vinculação do CNPJ, ela serve também para esse procedimento, para te dar um recurso a mais. Ele colocou aqui, ó, o meu contador fez na época as documentações desta forma, ok? Assim ele disse. Então, aí o que ele teria que fazer, o Hamilton? Ele teria que fazer o quê? Puxar o CNPJ dele. Sim. Ele chegar na própria Receita Federal, ir lá e puxar. E ver se está constando tudo correto. O nome da igreja dele, se está constando o endereço físico dele, tranquilo. Aí ele, essa seria, porque eu falando assim, às vezes ele, de repente eu posso interpretar a pergunta errada. E também não conheço o contador. Sim. Então fica difícil você falar, não, ele não fez ou ele fez certo, porque eu precisaria estar olhando essa documentação. Mas uma coisa é fato, se ele fez dessa forma que eu acabei de falar, de não passar por esse procedimento de cartório, de ato e de estatuto, está errado. Se ele não fez esse processo, está errado. Se ele simplesmente aplicou um CNPJ lá. Agora, mas o ideal, eu aconselho ele aí na Receita Federal, até mesmo porque igreja ela é isenta de imposto e de algumas coisas, mas não quer dizer que ela não tenha tributo a ser pago. Tem tributo, não quer dizer que ela não tem algumas obrigações. Ela tem algumas obrigações que é por isso que uma igreja ela precisa de um contador por conta do CNPJ, para ele estar podendo orientar ela, porque senão gera uma multa em cima disso daí. Sim. Se você não declara, isso gera uma multa. E às vezes o pastor fica 2, 3, 4, 10 anos com isso. Por exemplo, o pastor esse dia me ligou, 10 anos, ele nunca mexeu. Não, ele nunca mexeu no CNPJ. E ele falou, mas eu nem sabia. Eu falei, então você vai lá e vê como que está a sua dívida. Já chegou caso de pastor ir lá e chegar lá e falar, rapaz, não tem dívida nenhuma. Mas já chegou caso de pastor chegar lá e falar, tá 3 anos, ele tá com 3 mil reais de dívida. Meu Jesus. Então ele precisa, no caso desse pastor em especial, eu aconselho ele a ir na Receita Federal fazer esse levantamento. Ô Alex, nós estamos aqui com o Alex, ele que trabalha em São Paulo. Com igrejas simples. E vocês montam um trabalho com esse serviço de CNPJ, né? Direcionado à igreja. Direcionado à igreja. Alex, podemos montar cantina? Rapaz, essa pergunta aí eu vou falar um negócio pra você. Se você pega fogo ou não? Pega. Se você fazer um debate com ela, porque são várias teorias, são várias. Tipo assim, a maioria das igrejas fazem isso daí. E a intenção, Hamilton, ela não é ruim, ela é boa. Eu vejo uma visão muito legal. Por exemplo, hoje nós temos aí o país da África, mais em especial ali em Moçambique, um povo muito sofrido, entendeu? Por conta de tudo esses acontecimentos que tem tido, tem passado fome, as pessoas não têm dinheiro, falta remédio, falta médico, enfim, falta tudo. E a igreja não, na verdade, o povo brasileiro, ele é muito solidário. Ele é muito solidário. Eu falo para você, até mesmo porque o Anderson está me acompanhando aí, nós fazemos um trabalho com morador de rua e nós vemos a solidariedade das pessoas. As pessoas querem ajudar. Então as pessoas são muito solidárias. E aí o que eles fazem? A intenção deles é boa. Às vezes eles montam uma cantina dentro da igreja e para arrecadar aquele dinheiro, para mandar às vezes lá para Moçambique, às vezes para montar lá para o estado do Paraná, para poder ajudar. A intenção deles é ótima, é maravilhosa. Porém, não é aceito. Não é aceito? Não é aceito. Por que não é aceito? Porque quando você faz um CNPJ de igreja, ele é sem fins lucrativos. Sim. E quando você, independente de for para uma determinada função de ajuda, ele está se tornando lucrativo. E aí ele contradiz o que está no estatuto. Então, ou seja, ele não pode fazer isso daí. Mas tem um caminho para que ele possa fazer isso daí. Qual é o caminho? Ele abre um outro CNPJ, que não seja... Outro? Ele abre um outro CNPJ. E, por exemplo, no caso, eu não sei, né?
se a pergunta que eu vou te fazer pode intercalar, tá? Eu dou exemplo assim, essas cantinas não podem entrar como uma doação? Pode entrar como uma doação, ela poderia entrar, porém, por exemplo, vou dar um exemplo, noite do churrasco. Sim. Aí um doa carne, o outro doa o sal, o outro, sei lá, o carvão, e faz um mutirão cada um, só que eles não podem vender. Eles vão ter que doar também. Entendeu? Entendi. Então, cai no mesmo erro. Eles podem fazer isso daí desde quando for 100% gratuito. Seria um apoio cultural, mas eles teriam que doar também. Tanto Hamilton, que entra até naquilo do seguinte, os cristãos, eles têm uma mania de o seguinte, quando vai uma pessoa pregar na tua igreja ou cantar, eles levam um CD. Sim. Não pode. Não pode. Então, atenção aí, igrejas, atenção, pastores, não pode levar CD para cantar. Você sabe o que Explica como é que é. Explica aí. Daqui a pouco eu vou falar que os cantores vão parar de gravar CD. Na verdade, o que acontece? Tudo precisa ser declarado. Sim. E o que acontece? Não pode fazer um comércio dentro da igreja, a não ser que ele tenha um CNPJ com fins lucrativos, entendeu? Caso contrário, ele não pode fazer. Só que as pessoas acabam fazendo por falta de orientação. Não é porque eles, eu fiz porque eu sei que não pode, mas eu fiz. Não, falta essa orientação. Eu garanto que tem pastor, tem líder que está ouvindo agora que fala assim, eu faço, mas não sabia que era proibido por lei. Olha. Eu não sabia. Eu fazia isso. Nós temos um grande exemplo aí, que é a Igreja Paz e Vida do pastor João Henrique Palharim. Ele, por exemplo, não faz isso. Entendeu? Ele é embasado ali dentro da lei. Tem outras igrejas que eu conheço de ministérios grandes também que não fazem. Por quê? Porque eles interpretam que é caixa 2, Hamilton. Entendeu? A interpretação é muito errada. Então, ou seja, às vezes as pessoas falam assim, mas está tendo uma perseguição em cima da igreja. Veja bem, a perseguição do Estado e da Receita Federal não é contra a liderança, não é contra a igreja. É que, na verdade, algumas igrejas usam de má fé. Tem pessoas ali de má índole que tem feito lavagem de dinheiro dentro da igreja. Então tanto o Ministério Público como até a própria Receita Federal, eles têm batido em cima do crime, entendeu? Não é em cima das igrejas. Então, se você é um pastor, que você é um cara de caráter, você está totalmente regularizado, tá certo, você não tem o que temer. Sua igreja ela vai continuar do mesmo jeito. Não vai fechar. Agora, se você já está com medo, já está preocupado, alguma coisa tem de errado. Então, você precisa regularizar. E uma igreja sem documento, o Hamilton, é a mesma coisa que eu falo para os pastores. É a mesma coisa você comprar um carro zero, pagou o carro é teu. Só que você pode andar com ele sem documento? Não dá, não tem jeito. Não tem como. Você precisa estar documentado. Porque senão o seu caráter começa a ficar duvidoso. Você imagina a sua igreja sendo fechada. Não é o problema de ser fechado. O problema é os seus vizinhos vendo lá a igreja lacrada, que você teria que ser referência de caráter. Então, ou seja, às vezes é difícil falar isso, mas nós somos bem sinceros em cima disso daí. Por quê? Porque a ideia, Hamilton, a empresa tem os seus custos, temos funcionário. Hoje nós temos um dos menores preços do Brasil, e eu falo isso porque eu pesquiso várias empresas, e nós prestamos um serviço lá jurídico, administrativo, contábil, para deixar a pessoa bem tranquila dentro da visão dela. O que ela pode fazer, que é a documentação, nós vamos ajudar. O chamado dela nós não podemos interferir, porque ali é ela com Deus, ela sabe do propósito. Agora, o que nós podemos ajudar, aconselhar, nós vamos falar claramente, falar, tem que ser dessa forma. Às vezes eu falo, pastor, mesmo que você não fechar um contrato comigo, eu te indico mais 3 empresas para você fazer cotação de preço. Mas faça, entendeu? Faça. Não deixa, acontecer, porque depois que aconteceu, nós temos, há alguns anos atrás, aconteceu o quê? Lá na Renascer, caiu o teto. O bispo, ele estava com a razão, ele estava certo, aquilo tudo tinha sido avaliado, o erro foi da prefeitura. Agora você imagina se chegar lá e já não tem um documento, já não tem um ato, um estatuto, um CNPJ, não tem nada para provar nada. Mas não, ele estava tudo legal. Aconteceu o fato com o Silas Malafaia também recentemente, a mesma coisa, ele estava tudo amparado dentro da lei. Então não espera acontecer para depois falar assim, agora, porque daí a paulada vai ser maior. Além de você ter que pagar uma multa, sua igreja vai ficar fechada, você vai ficar com uma fama não legal para você. Então não vai ser uma coisa muito desagradável. E hoje você gasta pouco para fazer documento de igreja. É uma coisa, eu acho assim, um preço simbólico para o que você gasta hoje, que eu vou falar mais pro final em relação a esse custo. Sim. O Arnaldo colocou aqui, as igrejas lá vinculado à matriz que é em São José dos Campos, seria lá em Maceió, creio que sim. Lá não tem filial, ok? É vinculado à matriz. Então, se ele está vinculado, se é o que eu estou entendendo, pode. Porque está vinculado um CNPJ no outro. Nesse caso, pode sim. Porque foram feitos os procedimentos corretos. Tanto do primeiro CNPJ como do segundo CNPJ. Então, ele só vinculou. Se é que eu estou entendendo na pergunta dele. Eu acredito que ele, em especial, a igreja dele está regularizada assim.
Mas só levando em consideração que depois eu vou deixar meu telefone, se ele quiser entrar em contato e passar mais informações, eu estou à disposição, tá? Sim. Agora vem mais uma pergunta aqui, que nós estávamos conversando no café sobre isso também. Meu querido Alex, o pastor, ele pode ter salário? Rapaz, e se eu falar não, hein? Ixi. Será que dá alguma coisa? Não, tem que tirar cristal do ar. Será que dá alguma coisa? Mas para a alegria deles pode, sim. Pode ter um salário desde quando ele realmente trabalha de dentro da igreja, ele tem... basicamente assim, para as pessoas entenderem, ele vive da obra. Ele está envolvido com aquilo ali, porque a igreja ela pode ter funcionário, a igreja ela pode fazer contratação. Mesmo sendo sem fim lucrativo. Mesmo nesse caso ele pode receber salário, lógico, ele vai ter que declarar tudo certinho, vai ter que assinar um documento, tudo bonitinho como se fosse uma empresa. Então ele não pode fugir disso, porque às vezes, de repente chega lá e pega 1.000, ganha 3.000 e mostra 1.000. Então, um contador vai orientar ele como que ele coloca ali no caderno dele, que é o caderno da igreja, a entrada e saída de dinheiro, a forma que ele coloca em relação até o salário. Ele vai ser bem orientado pelo contador dele ou até mesmo pelo grupo Igreja Simples, se assim a pessoa precisar de uma informação dessa. Mas enfim, que é o principal, ele pode, entendeu? Ele pode, não é uma coisa irregular. De falar, não, ele está, embora ser pastor não seja profissão e sim uma função. Embora seja, eles estão inclusive lutando aí para tentar profissionalizar em relação ao o cara ser... Você concorda, Almito, com isso daí? Você profissionalizar pastor? Porque a gente está no impasse nisso daí. Sim. Metade da população cristã acha que sim, que é bom, que vai valorizar mais os pastores, mas uma outra metade acha que vão se corromper, porque agora eles têm carta branca para falar, eu sou profissional e eu estou na minha área. Então há uma grande controvérsia nisso daí. Eu até uns dias atrás eu achava que era melhor. Mas eu conversando com o pastor e agora eu já acho que não. Mas aí às vezes eu acho que sim, acho que não. Porque é muito complicado isso daí. Será que isso aí vai, no final dele, vai ser bom ou vai ser ruim? Porque temos outras situações aí que não convém falar, de pessoas que exercem função e hoje são profissionais, entendeu? Daquele determinado área que a sociedade até abomina. Então eu achava justo um pastor ele ser reconhecido pelo Estado como um profissional. Mas tem sentido o que esse pastor me falou. Você acha o quê? Você é um entrevistador, mas eu vou fazer essa pergunta para você. O que você acha? Qual que é a sua visão disso daí? Bom, eu penso assim, eu acho que profissão não deve se colocar. No caso, profissão de pastor. Mas o pastor, na minha opinião, ele deve receber o salário, sim. Ele deve receber o seu dinheiro, sim. Mas não como profissão, né? Porque mesmo ele trabalhando para Cristo, ele está trabalhando. É obra dele. Ele seria um profissional de Deus, com certeza. Mas se você abrir esse espaço para a profissão de um pastor, colocar como um profissional da área, com certeza, como já tem alguns, vai ter muitos pastores aí entrando para ser profissional, né, para ter a sua profissão, mas sem aquele amor a Deus, né? Não, eu vou ser pastor porque eu sei falar bem, é o único jeito de eu ganhar dinheiro. Eu sei pregar. Tem cara que prega bem, mas não vive. Tem cara que prega e faz você chorar, mas o cara não vive. Então, ele está ganhando dinheiro dele como pastor, mas na realidade ele não é. Agora, colocar como profissão, eu não sei se deveria. Então, essa teoria sua... Mas que ele deve ganhar o dinheiro, sim, com certeza, ele deve viver pela igreja, eu creio que sim. A igreja dando dinheiro alto ou pequeno, ajudando, dando compra. Eu conheço pastor aqui que veio para Mogi que recebe doação. Eu falo assim porque o que acontece? É muito complicado isso daí. Por exemplo, esse é o trabalho que eu exerço, que é regularização e assessoria de igreja, é o trabalho que eu sou pago para fazer isso e eu tento fazer direito. Esse é o meu profissional, de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Esse é o meu profissionalismo. Mas saindo dali, eu tenho as minhas outras coisas, que é, tipo, conversando com você, eu faço agenda de alguns cantores evangélicos, por exemplo, do Carlinhos Félix, da Cláudia Câmara, que é de Goiás, que inclusive está estourando para lá, sim. Uma ótima cantora, também da Vanessa da Bahia. Vanessa. Então, e faço, tipo assim, tenho um contato com outros produtores que é do meio circular, que a gente faz um trabalho junto bem bacana, bem legal. Só que daí eu vejo, por exemplo, às vezes eles estão em São Paulo e tem cantor que chega a comprar 60 mil, 50 mil, 5 mil. E é um valor, não é um valor simbólico, entendeu? Não é um valor simbólico. Você chegar a cobrar 60 mil. Só que ele tem custo também, nós temos que levar isso.
ele tem banda, ele vai vir de avião. Eu acho que é 2 pesos, 2 medidas. Precisa ser avaliado, entendeu? Isso daí precisa ser avaliado. Ele precisa receber, eu concordo com você também, ele precisa receber um X, um valor e tal. Precisa. Só que às vezes cai naquele negócio assim, o cara vai cantar e a igreja fala, eu vou te dar uma oferta. E você não sabe quanto vai vir. Aí o cara às vezes está acabando inteiro ali e o cara teve um custo de R$3.000, um exemplo, para vir do Rio de Janeiro, e a igreja chega e dá R$500 pro cara. Então aí vira um problema também, entendeu? Aí vira um problema também, porque o cara acaba tendo que tirar do bolso dele para ele poder fazer aquilo que ele faz de melhor. Eu acho que isso teria que ser bem avaliado, entendeu, Hamilton, em relação a profissionalizar os pastores, tem que ser bem avaliado e avaliado não só pelos pastores. Não só pelos, porque é a mesma coisa você catar um monte de vereador e falar, vocês vão avaliar o seu salário que vocês querem. O cara vai falar que é 20 mil. Então não adianta, precisa ter uma avaliação de todo, entendeu? Não só do cristão, mas de certa forma, não sei de que forma que eles fariam isso daí. Porque senão vai virar uma injustiça. Imagina o cara da igreja ali, às vezes trabalha 20 horas por dia, ganha R$500. Mas o pastor que é da igreja determinada, que tem 10 mil membros, ganha R$15.000. Então, quer dizer, é desproporcional. Eu acho que teria que ser uma coisa meio que assim, ó. Por exemplo, que nem o salário mínimo. Vai profissionalizar, o pastor vai ganhar, por exemplo, R$1.500. Porque tem pastor aí que ganha 30 mil por mês. E tem pastor que não ganha nada. Então, quer dizer, entendeu? Então, acho que teria que ser uma coisa de uma forma que atinge o mais pobre e o mais rico também. Com 2 pesos e 2 medidas. Não, tipo estranho, assim, puxar, né, a sardinha daquele maior. Mas eu tenho dúvida. Nessa questão, se é bom, se é ruim, eu sinceramente, eu tenho dúvida. Ele merece ganhar, com certeza. Ele trabalha pregando a palavra de Deus, não deixa de ser um trabalho. Ele está trabalhando para Cristo, né? Mas fica bem difícil uma pergunta dessa, né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu concordo, eu fico na sua opinião, entendeu? Eu acho que ele tem que saber, porque ele está executando um serviço, não tem como, mas de uma forma que não seja absurda. Sim, não seja absurda. De repente, quanto mais igreja eu abrir, maior o meu salário vai ser. Eu acredito que ele tem que ter um perfil, um padrão, até porque o foco da igreja não é isso. O foco da igreja é fazer um trabalho social, é amar o próximo, é levar o evangelho, não é tipo você, entendeu, enriquecer. Então eu acho que quando você pensa, tá no evangelho para enriquecer, você já saiu do foco, você já tá errando o alvo. Porque e aí o pastor, ele já é abençoado, a gente percebe que tem muitas igrejas aí que tem os seus empresários, né, que são seguidores, e eles ajudam as igrejas com dízimo, com doação até de outras coisas. Tem pastor que ganha muita coisa, a gente sabe disso. Como tem pastor que passa dificuldade. Então, se a gente colocar uma valorização para ele, ele tem como ser uma profissão de pastor. Beleza, não vou dizer que seja errado. Hoje em dia, eles estão colocando muitas profissões novas também aí no mercado. Inclusive, uma profissão que foi falado ano passado, não sei se bateu o martelo, mas foi vinculado que seria profissão. Não sei se você ficou a par. Eles estavam querendo colocar uma prostituta como uma profissional de trabalho, como profissão. No qual é um absurdo, né? É um absurdo. Eu penso assim, a mulher tem muito meio para ganhar dinheiro do que vender o corpo. Então eu acho que isso aí não cola. Agora, um pastor já merecia muito mais, porque o pastor prega a palavra de Deus, ele faz boa ação, ele salva casamentos. Ele se entrega. Em nome de Jesus, ele conversando e eu conheço pastores assim, eles conversando com a família que estava com o casamento destruído, ele, em nome de Jesus, salva casamentos. Reconstrói casamento. Você tira uma base para esse rapaz que estava aqui agora, que contou a história dele para mim, que viveu no crack, viveu na criminalidade. Foi, o pastor Charlie, meus ouvintes, estava aqui na rádio agora. E de repente o cara está com a vida transformada. Então eu totalmente. acho... Totalmente. Você percebe que até o linguajar do cara não é o mesmo, entendeu? Não é o mesmo. Então você percebe que o cara foi transformado e mudado pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Então isso tem que ser respeitado, tem que ser muito respeitado. Nós temos um respeito. A igreja hoje, o Hamilton, ela é muito respeitada. A igreja, ela provou que ela tem força porque eles elegeram um presidente da República. Isso foi a igreja. Ela chegou e provou. Nós estamos aqui, tem até essa revista aqui interessante, Zé da Capa. Gosto com o rosto do Bolsonaro. Da pastora Sentileuza. Então, eu achei interessante. É o primeiro volume dela desse ano. Primeiro volume? Sim. E parabéns pelo trabalho, achei de excelência mesmo a capa da revista dela. E é complicado, então, tipo assim... Muito complicado. Muito complicado. O dinheiro, ele corrompe o homem. Sim. É que nem você hoje está aqui, Hamilton, amanhã eu conheço alguns diretores de rádio, por exemplo, Ronaldo Tedesco, você conhece, é um grande amigo meu, foi diretor da Musical, hoje ele está fazendo o programa da Jequiti, lá do SBT, é um parceirão meu mesmo, e ele é um cara que é o seguinte, ele viveu dentro de rádio.
Ele viveu dentro de rádio. E é um cara que subiu, ele falou pra mim esse dia, ele falou, Alex, quando eu tava lá em cima, que eu tava diretor, todo mundo ficava atrás de mim. Ele falou, hoje eu não recebo uma ligação. Uma ligação. Viu a diferença? Ele falou assim, ou seja, então as pessoas viam ele simplesmente como uma coisa, como uma escada de subir para o sucesso. Verdade. Hoje, como ele não faz parte desse meio gospel, ele tá em outro meio que é comercial, para eles não interessa, então o cara não liga nem para saber como o cara tá. Mas aí, você tá bem? Você tá legal? É verdade. Então é esse meio artístico da coisa, e principalmente quando entra dinheiro, que a igreja não é diferente, Sim. Isso é um meio muito complicado, Hamilton. Muito. Eu conheço pastores que pegou uma fortuna na mão, eu conheço, o Anderson conhece, um pastor que ele ofereceram para ele na época, ele tinha uma ONG, ofereceram para ele 500 mil reais, na verdade 500 mil reais para ele, só que ele assinaria uma nota de 1 milhão. E ele falou, mas eu tô recebendo 500. Ele falou, não, você sabe que todo mundo tem que ganhar. E ele já entendeu a conversa. Ele falou, não aceito não. E tá lá com a clínica dele, passando dificuldade, entendeu? Fazendo do jeito dele. Uma clínica, inclusive, toda documentada, 100%, faz um trabalho de excelência também. Só que é o seguinte, correu um grande risco dele cair na corrupção. Um grande risco. E aí o seu trabalho, ele vai por água abaixo, Hamilton. Porque você, aqui na sua rádio aqui, ó, uma estrutura legal, uma rádio super bacana, confortável. Aí amanhã vem um cara aqui que te oferece um negócio e fala pra você, mas eu quero um outro segmento. E você atrapalha tudo a visão que Deus te direcionou. Então acho que você precisa ser focado no seu sonho e não errar o alvo, entendeu? E dinheiro, ele é complicado. Às vezes ele faz com que erramos o nosso alvo. O Arnaldo colocou aqui, entrou a Edneuda Marques, falou, verdade, Alex, tá com você. Entrou a Valéria Silva lá de Cruzeiro, Vale do Paraíba. Alô, Valéria, um abraço. O Arnaldo colocou aqui, ó, o pastor, para ter um salário da igreja, caso ele esteja desempregado, porque se a lei permitir que o pastor tenha salário, será um caos, porque muitos irão querer ser pastor, ok? Não vai haver membros, só pastor. Muitos pastores, olha só a opinião, o outro lado da cabeça do Arnaldo, querem salário altíssimo, aquilo que você falou, e fica sacrificando a igreja. Eu conheço um pastor aqui, Glória, que é o pastor presidente, colocado pela sede de São Paulo. O cara é aposentado por tempo de serviço e ganha um salário de 20 mil reais por mês. Olha só, Alex, tá bom, na minha opinião, tá ruim não, né? Detém o se profissionalizar, vai pra 40. sanguessuga de público. Esta é a real. Tá aí o Arnaldo aí, ó, malhando, colocando os pingos nos is. Tá certo. Alô, Arnaldo, aquele abraço. Rapaz, o salário dele tá bom, tá ruim não. 20 mil reais, hein? Rapaz. Eu conheço um pastor que faz isso. Ele Mas ganha... existe isso aí? Eu conheço um que ele é aquela aposentado. Pergunta você não crê não, Judas? Existe isso mesmo, é verdade? Eu conheço um que ele tem um salário também. O salário dele de aposentadoria, que não é pouco. E da igreja o salário dele é 16 mil. Da igreja. Então, quer dizer, é uma coisa muito grande, entendeu? Eu acho que... Eu, por exemplo, estava com o Anderson uma vez num evento... Mas como que a igreja mantém esse salário se a igreja às vezes não tem o dízimo? Às vezes o dízimo está fraco na igreja. Os irmãos, não que eles não querem participar, eles não têm um bom salário e não vão dar os 10%, vão dar apenas a metade ou menos. Como que esse pastor mantém 16 mil numa igreja dessa? Rapaz, eu vou falar um negócio pra você. Eu não sei. É o governo do estado que ajuda? Não, o governo não ajuda. Na igreja, na verdade, o governo ele nem se interfere. Inclusive, nós vamos entrar nesse assunto no final. Não é carnaval, se fosse carnaval, o governo dava uma verba, né? Dava. Se fosse carnaval, se fosse folia. O que gera voto? Meu Jesus. O que gera voto? Você tá falando de político, eu apoiei um candidato aqui de Mogi, ele ganhou. E... um cara assim que eu apoiei porque eu acredito no projeto do cara, entendeu? Entrou um pastor bom aqui, o Alexandre Silva. Alexandre, faz uma pergunta para nós aí, ó. O assunto aqui hoje é o que mesmo, Alex? Reforça aí. É regularização e assessoria de igreja. O que pode e o que não pode. O pastor ganha ou não ganha? Ganha salário. Ou não ganha? Tá bom, vamos ver a opinião ele entrou agora, vamos ver a opinião do Alexandre Silva. Pastor deve ganhar salário, deve ser profissional, deve ter uma profissão ou não? Responde aí. Inclusive é o seguinte, Hamilton, eu quero deixar um abraço para esse pessoal aí todo. Todo, que tá mandando esse abraço, porque não dá tempo de você acompanhar, né? Dá. Mas vai para todo mundo, pessoal que tá interagindo. Se ficar alguma pergunta aí, eu vou deixar eu vou deixar meu WhatsApp pessoal aqui mesmo. Bacana, o pessoal ligar, mandar mensagem, eu respondo na hora. Tem pastor, Hamilton, que é o seguinte, 10 horas, meia-noite, ele me manda mensagem. Sim. Porque às vezes a vida dele é muito corrida e eu respondo. Se eu tiver ali, eu respondo, entendeu? Não deixa a desejar, não. É sábado, é domingo. A empresa é de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde.
tem uma equipe preparada aí no telefone, no WhatsApp, no e-mail, para responder qualquer pergunta. E o Alex também faz parte no final de semana, porque eu gosto do que eu faço, entendeu, Milton? Eu gosto. Mas é gostoso, é prazeroso. Eu gosto, né? porque você, você às vezes vê uma igreja, eu costumo falar lá na empresa que nós ajudamos as igrejas a avançar. A igreja, ela vai avançando, ela vai criando documento. Falei, nós estamos ajudando algo assim, crescer, entendeu? Dar crescimento para alguma coisa. E é bonito demais você ver que tem muita igreja séria. Sim. Tem muita igreja séria. Tem igrejas que nós trabalhamos que são seríssimas mesmo, assim, que você respeita o posicionamento dela. Você vê que o intuito do pastor não é ganhar dinheiro, o intuito dele não é que a igreja cresça e fica milionária, mas o intuito dele é ajudar pessoas, entendeu? É acolher pessoas. E esse que eu acho que é o alvo, esse que eu acho que é o foco. Amém. Estamos aguardando aqui a pergunta do pastor Edson Pichitelli, que está na sintonia. Alô, pastora, faz uma pergunta aí, tá bom? Alô, Kelly Regiane, obrigado pelo carinho da sintonia, entrou também conosco aí. A Valéria lá de Cruzeiro, Valéria Silva, está assistindo o programa. Alô, Valéria, faz uma pergunta para nós aí. Agora mais uma pergunta aqui pro Alex. Diferença entre ONG e igreja? Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Parece que não, mas tem bastante diferença. Tem? Parece que não. Por quê? Porque funciona assim, ó. A igreja e a ONG são duas organizações com CNPJ sem fins lucrativos. Sim. Então elas não têm fins lucrativos nem tanto ONG como igreja. Porém, quando o Estado, de certa forma, ele olha para a igreja, ele vê eles fazendo uma obra social, que é com morador de rua, com ex-presidiário, até mesmo as pessoas internadas, hospitais. Só que eles fazem isso, um ato até solidário, uma obra social, não deixa de ser, porém, partindo de uma religiosidade, entendeu, Hamilton? Por conta de um mandamento, por conta de alguma coisa que ele aprendeu dentro da própria Bíblia. Então, eles olham para ele com uma visão um pouco diferente, tipo assim, ele está cumprindo o chamado dele, mais ou menos assim, para a pessoa entender, está cumprindo o chamado dele. Agora, quando ele olha para a ONG, já muda tudo, já muda todas as coisas, porque quando ele olha para a ONG também é sem fins lucrativos, porém, ela não tem participação religiosa e a maioria não tem vínculo governamental, mas ela faz um trabalho social. Ela leva comida, ela tira as pessoas das ruas, ela ajuda a casa de recuperação, ela faz um trabalho social que, na verdade, ela toma o espaço do Estado. Era o Estado que era para estar fazendo esse tipo de trabalho social. E o Estado olha para aquilo ali, reconhece que está sendo um trabalho feito que não é por ele, mas é por uma instituição. Então, aquela instituição ela consegue uma emenda do Estado, seja ela num valor monetário ou até mesmo, de repente, um veículo, um terreno para algum objetivo que ela queira realizar, de repente uma clínica de recuperação, enfim. Então, ou seja, a ONG ela consegue ter um benefício financeiro do Estado, ela consegue receber algo do Estado, por esse motivo, que ela faz uma única obra social, sem vínculos religiosos, porém, a igreja não, a igreja faz um serviço social também, porém é mais religioso. Então, ou seja, ela tem essa diferença. Só que ambas não têm fins lucrativos, mas a ONG consegue receber. E às vezes, quando os pastores vão fazer o estatuto, uma das primeiras perguntas que eles fazem é assim, faz o estatuto para mim, mas lá na frente é que é assim, eu queria montar um time de futebol. Aí você já percebe, você já sabe que ele está com a intenção de, na verdade, montar uma ONG. Sim. Então eu já aconselho, fala, não tem como você colocar isso. Isso vai dar interferência, isso vai travar no cartório. O cartório não vai receber esse tipo de documento. Eles vão travar ali, entendeu? Esse documento vai voltar, nós vamos ter que refazer. Porque ONG é um segmento e igreja é outro. E para entender melhor, Hamilton, nós temos chamado 3 setores. O primeiro setor é chamado governo, o segundo, que é o que manda em tudo, o segundo setor, chamado empresa, que é o que movimenta esse mercado, Sim. E o terceiro setor, que no caso a ONG entra no terceiro setor, que ela movimenta o dinheiro do primeiro e o dinheiro do segundo, por conta de doações, por conta de emenda do Estado. Então, ou seja, ela consegue movimentar esse dinheiro do primeiro e segundo setor. Agora, a igreja não faz parte do terceiro setor, e é um erro que as pessoas acham que a igreja faz parte do terceiro setor, e ela não faz. Realmente são detalhes que a gente nem imaginava, né? E você vem explicando aí para os ouvintes da Rádio Cristal. Mandar um grande abraço aqui também para o Robson Camargo. Ele colocou aqui, Alex Simão Cirineu. Conhece o Robson? Conheço o Robson. O Robson, ele faz parte de um projeto Simão Cirineu, um projeto que cuida de
Pessoas em condições... Projeto. É um projeto fantástico, maravilhoso, que ele cuida de pessoas em condições de rua. Inclusive, o primeiro lugar que esse pessoal foi para visitar morador de rua foi aqui em Mogi. E depois foram para Suzano. E esse trabalho já tem 3 anos de idade. Esse trabalho é apoiado pelo Bispo Júlio, lá de Suzano. Hoje faz parte da igreja do Bispo Júlio. E eu faço parte desse projeto, amigo. Que bacana, parabéns. Eu tô falando toda essa coisa porque eu parabéns faço parte desse projeto. E o Anderson também faz parte desse projeto. E tem o Paulo também, que é de Suzano, que faz parte. É um projeto fantástico, maravilhoso, que o único intuito é só ver aquela galera que tá na rua ali, dar um abraço, um sorriso e já tá tudo certo. Não é dinheiro, não é nada. É só chegar ali, cumprimentar eles, dar um bom dia, uma boa tarde, sentar com o morador de rua e tentar entender. Eu costumo dizer que assim, eu entendo como eles estão. E eu não julgo pelo que ele tá e nem porque ele foi, e não me interessa os motivos que levaram ele ali. Mas eu tento amar ele. E a gente temos ajudado, temos internado muito deles, muitos têm saído das ruas, infelizmente alguns são mortos, assassinados, outros por doença mesmo, mas nós pegamos, eu, o Anderson e o Robson principalmente, que estamos mais tempo nesse trabalho, nós vimos muitas coisas. E todo mundo, eu quero inclusive mandar, tem muita gente de Mogi que acompanha esse projeto, de Suzano, de Ferraz, na verdade do Alto Tietê. Quero mandar um grande abraço para essas pessoas que sempre apoiaram esse projeto nosso, que é um trabalho assim que sem eles acabavam não tendo oportunidade de dar continuidade. E essas pessoas são de extrema importância. Inclusive temos até um Facebook lá, Simão Cirineu. Bacana, muito legal. Bacana. Valeu, Robson. Bom, vamos ouvir uma música e na sequência nós voltamos às nossas perguntas aqui para ele. Bom, o Arnaldo colocou aqui, deixa eu ver o que o Arnaldo escreveu mais uma vez aqui. Hamilton, sobre a pergunta que você fez agora há pouco sobre como a igreja mantém um pastor presidente colocado para liderar as igrejas do Vale do Paraíba, e que do mesmo ministério tem várias igrejas, deixa eu clicar aqui para me ver mais, onde é que ele está, do mesmo ministério tem várias igrejas das cidades aqui deste ministério, que falei que este pastor dos 20 mil real por mês só é em São José dos Campos, Vale do Paraíba. Tem, deixa eu ver aqui, só aqui em São José dos Campos tem em cada bairro uma igreja do mesmo ministério, ok? E este pastor representa todas as igrejas aqui do Vale. Então, aí ele recebe então por todas, né? Por todas. No caso, seria ele ter um salário. Nesse caso aí é um caso... Ele explicou aqui. Então, tá vendo? Estamos vendo um outro lado, né, Milton, da história. Por isso que eu falo, o pastor presidente, né? É o pastor presidente. Nesse ele caso, comanda todas as igrejas. Eu vou ser sincero com você. É um trabalho difícil, hein? Eu vou ser sincero com você. Eu um não acho difícil. Um salário nesse valor, eu não acho um absurdo, entendeu? Eu não acho, porque eu sei o tanto Olha a responsabilidade que ele tem. Eu sei o que esse cara já sofreu e para ele chegar onde ele chegou hoje. Eu não acho um absurdo. O que eu acho um absurdo é você tirar esse valor de uma única igreja, sabendo que tem pessoas ali que nem trabalho ela tem. Sim. E ela precisa de uma cesta básica. Então você poderia catar aqui lá e falar assim, não, pera, em vez de 20 mil, eu vou pegar só 3 e vou dividir os 17. Mas num caso desse aí, eu acredito que a igreja desse pastor está muito bem amparada, porque pelo menos nota-se que é uma igreja grande. Então eu acredito que, ele fez justo hoje está podendo de repente receber um valor desse daí, lógico, um valor. E como que ele não tem reuniões e mais reuniões e trabalhos, né? E nós vemos hoje aí, por exemplo, eu sempre trabalhei na área de vendas, teve um amigo meu de área de vendas que já chegou a ganhar 50, 80 mil por mês. Fazer salário de 20 mil por mês de um vendedor que nunca estudou até o final, não fez uma faculdade. Então, mas eu sei o tanto que ele rala, o tanto que ele corre, o tanto que ele liga. Então eu acho que, nós comentamos assim por alto, sem conhecer a história e não julgamos. E até mesmo se tivesse conhecido, também não iria julgar. Mas eu acho que cada um tem o seu outro lado da história. Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo, essa é a verdade. Apenas aqui a gente está comentando assuntos de regularização e assuntos também que acontecem em algumas igrejas, mas a igreja, ainda bem que no mundo tem as igrejas, né? Ainda bem. Não é verdade? Ainda o bem, mundo hoje já está muito. difícil sem ela, com ela, de lá sem ela. A igreja com a palavra de Deus. Você falou tudo. E o senhor trabalha na igreja lá em São Paulo? No Grupo Igreja Simples. O seu grupo? Lá nós temos, eu faço parte do comercial, que é a parte de vendas, né? Sim. É a parte de vendas. E fazemos isso daí, atendemos, aconselhamos e realizamos, principalmente, toda essa parte burocrática. Que daqui a pouco, na hora de encerramento, se o pessoal já quiser pegar uma caneta lá, eu vou passar os contatos de lá, da empresa. Sim. E os telefones, se as pessoas quiserem. Vamos ouvir uma música, o ouvinte deve estar ligando. A Maia Molina vai estar aqui na Rádio 16. Ela vai cantar para você na Cristal Gospel, a rádio da família brasileira.
Aqui é Maia Molina. Também estou na Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira. Ouça agora o grito de Bartimeu. Cristal. Eu não tenho nada além de fé. Sou um pobre cego que vive em Jericó. Sei que Ele pode mudar a minha história. E eu só tenho agora. Ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu vou gritar mais alto até você me ouvir. Ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Antes eu era um cego, agora eu vejo a tua glória. Antes eu era um cego, agora eu vejo a tua glória. Meu Jesus. Eu vou gritar mais alto até você me ouvir. Ó filho de Davi, tem compaixão de mim. E como eu poderia não te seguir depois de tudo o que eu vi? E como eu poderia não te seguir depois de tudo o que eu vivi? Antes eu era um cego, agora eu vejo a tua glória. Antes eu era um cego, agora eu vejo a tua glória. Antes eu era um cego, agora eu vejo a tua glória. Antes eu era um cego, agora eu vejo a tua glória. Jesus. Aqui é Maia Molina. Também estou na Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira. Ouça agora o grito de Bartimeu. Cristal. Eu não tenho nada além de fé. Sou um pobre cego que vive em Jericó. Sei que Ele pode mudar a minha história. E eu só tenho agora. Ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Ó filho de Davi, tem compaixão
de mim. Eu vou gritar mais alto até você me ouvir. Ó filho de Davi, tem compaixão de mim. Antes eu era um cego, agora eu vejo a tua glória. Antes eu era um cego, agora eu vejo a tua glória. E voltamos na Rádio Cristal, voltamos com a Maia Molina. Nilson Flávio Amador, obrigado pelo carinho aí, Nilson. Tá na sintonia da Rádio Cristal. Bom, 17h44, sala de visitas hoje com o Alex, lá de São Paulo, da Igreja... Grupo Igreja Simples. Igreja Simples, maravilha. São quantas igrejas? É uma só? Na verdade, ela é uma empresa, um escritório, né? É um escritório bem centralizado. Regularização lá. Só de igrejas? Só mexe com regularização e assessoria de igreja. Nós regularizamos e também prestamos assessoria jurídica, contábil e administrativa. Maravilha, maravilha. Bom, vamos aí ao final do programa. Tem alguma colocação para os ouvintes? Não, só vou passar o mesmo telefone, agradecer, entendeu, Hamilton? Sim, agradecer claro. mesmo. Espero poder voltar outras vezes. Eu tenho certeza, eu vi aí da forma que o pessoal interagiu. Então você vê que surge as dúvidas mesmo no decorrer da conversa. E eu vou deixar o telefone da empresa, que é o escritório. Pode pedir para falar comigo, com o Vinícius, com o Alexandre. Mandar um abraço para todo mundo da empresa. A Mônica, a Simone, Roberta, a Jamile, todo o pessoal, é tanto nome lá que eu acabo, Patrícia. Igreja Simples? Grupo Igreja Simples. E tem uma equipe lá preparada. O telefone da empresa é o 011, né? Porque como eu tô vendo aí que tem bastante gente de fora de São Paulo, é o 011 2685 0373. 011 2685 0373. E tem também o site, a pessoa quiser dar uma olhada lá, www.igrejasimples.com.br www.igrejasimples.com.br. E o WhatsApp, que é o 011 97328 5480. O WhatsApp é o 11 7328 5480. Hamilton, muito obrigado, foi um prazer. O Anderson também veio me trazer aqui, que você vê, né? Tive um problema lá com o carro e você vê. Se ele não aparece, eu não chego. E lembrando que o Anderson mexe com marcenaria, viu? Os caras que tá por aqui, o cara faz um trabalho top de linha. Top de linha. Passa mesmo. O telefone dele, pessoal. Qual que é o seu telefone? Quer participar aí? Fala seu telefone que eu passo, porque a gente tem que honrar o cara, né, meu? O cara deixou o serviço dele lá, meu, pra mim trazer aqui, porque eu falei, eu preciso ir. Deu problema no seu carro. No meio do... eu já tava chegando aqui. Aí tive que voltar de novo, e aí ele me socorreu e me trouxe aqui. O telefone fixo, antes que você passe o Anderson, o telefone 11... fixo seu é o 2385... Não, 26. 2685 0373. 73. Aqui isso. Coloquei já os dois telefones lá no ar. No Facebook. Ele não quer falar, ele não quer. Ó, o telefone do Anderson aí pra você que quer fazer móveis planejados. O cara é bom, viu? O cara é bom. Fazer móveis planejados, aí um planejamento bem legal pra tua casa, deixar ela mais bonita, mais chique mesmo. Você vai ligar pro Anderson ou mandar um WhatsApp nesse número aqui, ó. É 11 também, apesar que é difícil ele atender fora de São Paulo, né? Mas vamos lá. O pessoal às vezes tem um parente, alguma coisa aqui, um amigo. O dele é 98617 8194. 98617 8194. O Anderson não quer falar nada, ele tem vergonha, mas o cara quebrou meu gai hoje, viu, Hamilton? Hoje quebrou. Bom, se ele não aparece, eu não chego. Hoje você não vinha pra cá hoje? Não ia ter como eu chegar. Nós anunciamos aqui no final do programa do Luciano que o nosso programa seria depois das 4, devido a você estar com problemas do carro. Então, o pessoal estava aguardando aí a participação sua. Mas foi bom. Sua. Obrigado pela audiência, obrigado assim, pela pessoa interagir mesmo, foi muito legal. Hamilton, você, a sua pessoa, essa simplicidade sua nos constrangia, entendeu? Muito legal. Você é a mesma coisa que você no telefone, é ao vivo e obrigado. Isso é fantástico. Parabéns. E a Bruna, né, meu? Manda um abraço pra Bruna. A Bruna queria vir aqui, não deu pra vir. Ela fala de você, gosta de ter um carinho por você muito grande. Hamilton, muito obrigado, viu? Valeu.
Fica por aqui então o Sala de Visitas de hoje. Sexta-feira, clima de final de semana, um bom final de semana para todos. Logo mais às 7 da noite, a pastora Centileuza e o pastor Luiz Moraes aqui na Cristal com o seu ministério Curando Vidas. Valeu, tchau, tchau. Você está na Rádio Cristal Gospel, transmitindo de Mogi das Cruzes, São Paulo, via internet, pelo site, aplicativo, Facebook e YouTube. Rádio Cristal Gospel, ao vivo. Participe de nossa programação